a nossa escola, como os meninos costumam falar no dia a dia, né? É um prazer estar recebendo. E bom dia a todos vocês, viu, colegas? A palavra agora para vocês. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, né? Gostaria de agradecer, né, a presença de cada um, né? O SOI, né, na minha presença, né? Eu me chamo Fátima, né? Alguns já me conhecem, né? De um tempo que eu já trabalho no CAIC. E, juntamente com a direção, né, o SOI, ele viu a oportunidade, né, essa semana, de estar realizando esse momento, né, de acolhimento, de reflexão, de autocuidado, né, e por isso a gente convidou a psicóloga, né, a Procionete, para estar direcionando essa palestra, né. O tema dessa palestra, ele é bem compridinho, autocuidado, reciclagem mental, a fim de controlar a ansiedade em tempos de pandemia e manter o controle emocional. Você apresentaria, Deilton, também? Bom dia, e eu espero que seja algo positivo para todo mundo, né? Estamos vivendo esse momento de pandemia e a gente tem que se cuidar para conseguir passar por esse período e depois voltar para o presencial, né? E vai ser útil essa palestra, né? Nesse momento a gente só dentro de casa, né? E aí às vezes a gente fica com a mente a mil e a gente precisa se preservar mentalmente, né? Para não adoecer, né? Para continuar com saúde. E muita saúde para todo mundo e que seja uma manhã maravilhosa. Ok. Eu queria só agradecer, né, a Procionete. Eu conheci ela através de uma live, né? Minha filha que me convidou, estava fazendo as minhas coisas, né? E ela, era noite, ela, mamãe, o pessoal da minha igreja está fazendo uma live hoje, né? Para as famílias, a senhora quer participar? Eu falei, bom, vamos lá. E aí o tema falava sobre ansiedade, né, na adolescência, né, e como a gente, como os pais auxiliar a gente como lidar com essa situação. Então, assim, foi muito bacana, muito enriquecedora, fiquei muito feliz. E aí já vi a oportunidade, né, de convidá-la, né, a participar, né, com a gente, né. E é, então eu entrei em contato com ela e ela foi muito receptiva, sabe? Na verdade, nem esperava. E assim, falei, né, desse projeto, né, desse momento, e ela prontamente me atendeu, sabe? E foi muito bacana. Essa semana a gente tem trocado figurinhas, tem conhecido um pouco mais dela. Ela tem o trabalho, né? Tem a clínica dela, que ela vai falar mais. Então, Procionete, é com você, tá bom? Agradeço, tá, a oportunidade, né? E você ter aceitado o nosso convite. Fica à vontade, a palavra é sua. Bom dia a todos, né? Bom dia. Gratidão pelo convite, eu que agradeço, né? Porque para mim é um motivo de alegria estar participando com pessoas tão especiais, que são professores, pessoas da educação, uma área que eu sou apaixonada, que eu amo muito. Quando eu fui fazer psicologia, eu fiz estágio nessa área, eu fiz psicologia escolar e eu estagiei um ano numa escola lá em São Sebastião. E aí era muito maravilhoso. Todas as quartas-feiras que eu ia para lá e passava a tarde inteira naquela escola, atendendo crianças com dificuldades de aprendizagem, né? E eu me apaixonei muito por essa área, porque eu tinha uma professora psicóloga que era maravilhosa e que eu me identificava muito, e nessa matéria eu tirei 10, e foi muito bom. E ela até me convidou para fazer o artigo, né? Mas eu, na época, não pude fazer. E aí eu aproveitei essa matéria, essa aula, para me fazer minha pós-graduação sobre isso, né? As dificuldades encontradas na escola, né? As crianças com déficit de atenção, com déficit de outros problemas. Então, eu fiz meu TCC
da pós-graduação sobre isso. Então, é uma área, assim, que eu sou apaixonada e eu agradeço muito pelo convite, tá? Muito obrigada à Fátima, que me chamou, e claro que eu com certeza ia aceitar, porque é algo que é especial, que mora no meu coração. E assim, eu sempre falo para as pessoas, que seríamos de nós se não fosse vocês, né? Os professores que nos acolhem tão bem e que nos marcam, né? Na nossa história sempre fica aquele professor que a gente leva para a vida inteira, aquele professor que nos ensina. Na minha época, para a gente ser alfabetizada, o professor pegava na nossa mão, né? Eu sou do interior, e eu lembro, tenho boas lembranças da minha primeira professora que segurava na minha mão para me ensinar. Então, assim, muito obrigada, tá? Gratidão por poder contribuir um pouco com vocês através do meu conhecimento adquirido como psicóloga. Eu sou Procionete Cerqueira, me apresentar um pouco, né? Sou terapeuta de casais, de adolescentes e de adultos, né? E de criança, né? Eu tenho 4 especialidades e é algo assim que eu sou apaixonada, faço porque amo de paixão. Eu tenho uma clínica que tem 1 ano de existência, chama Psiacole, fica aqui ao lado de Taguatinga Shopping, né? E lá eu atendo essas modalidades. Tem outros profissionais que trabalham comigo, né? Faço palestras também, né? Já participei de um projeto chamado INASP, que é sobre saúde mental. Lá eu prestava um trabalho voluntário, que até hoje eu presto, eu disponibilizo na minha agenda alguns horários para fazer esse atendimento para pessoas que não podem pagar uma consulta, né? Então, assim, faz parte desse projeto que é uma paixão também. E é isso, sou terapeuta na TCC, terapia cognitiva comportamental, né? Minha especialidade é essa. E vamos falar um pouco hoje, né, para vocês que precisam tanto desse autocuidado, né? Esse tema é muito interessante, como a Fátima falou, é um pouco grande, mas a gente conversando, né, nós vamos ter uma conversa também. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem e, se eu puder, eu respondo, né, da maneira que vocês fiquem satisfeitos com a devolutiva, tá? Então, vamos iniciar falando um pouco do adoecimento que acontece com o professor, né? Eu atendo alguns professores também, e uma das questões que eu sempre questiono, às vezes até com alguns deles, é porque, assim, é uma área, assim, tão importante para a sociedade, e parece que esse profissional, ele cuida e não deixa ser cuidado, né? Isso é a minha percepção pelas pessoas que chegam até mim, como os professores. Então, eles só procuram o atendimento psicológico quando eles já estão adoecidos. Então, assim, o que a gente vai fazer hoje? Mostrar para vocês que a gente pode fazer uma prevenção, né? A gente pode identificar e estar buscando o atendimento psicológico a fim de melhorar algumas questões, né? Então, assim, o ser humano, ele é capacitado para identificar algumas questões, né? Quando o corpo não está bem, o nosso corpo fala. E a gente precisa ter essa visão para poder estar buscando ajuda. Como vocês são cuidadores, né? A gente sabe que o professor é um cuidador, ele cuida de vidas, cuida das crianças, cuida dos pais, enfim, é um grupo, né? É um todo. Ele precisa olhar para ele com mais atenção, com mais amor e se cuidar primeiro para poder estar prestando esse cuidado ao outro, né? Isso é uma visão minha, é o que eu tenho identificado através de alguns que chegam, buscam a terapia quando eles não estão dando mais conta. E como a gente está vivendo há mais de 1 ano, né? Esse momento de pandemia, esse momento que todo mundo teve que fazer uma adaptação nas suas rotinas, na sua vida, e principalmente vocês, né? Muitos dos professores tiveram que
fazer uma mudança radical, né? A gente antes era acostumado sair de casa, ir para a sala de aula e ficaria aquele período lá dando aula, outro período preparando as aulas, enfim. E de repente se vê no momento de estar preparando tudo isso dentro de casa, com muitos outros afazeres, que a gente sabe que em casa a gente não para, né? Tem muitas questões, e aí muito deles não estão conseguindo. Alguns sentem muita falta das crianças, dos alunos, outros é a questão mesmo de ter aumentado, né? Tem pessoas que falam, mas hoje eu escuto muito algumas pessoas falarem, mas o professor não está fazendo nada porque ele está em casa, não sei o quê, o aluno não está aprendendo. E aí, quando alguém fala isso perto de mim, eu sempre falo, gente, vocês não sabem o quanto eles estão se reinventando, o quanto que eles estão sofrendo com essa mudança que é trágica, é radical para eles. Então, assim, vocês têm que entender. Os alunos não estão aprendendo, como vocês falam, porque ninguém está levando a educação a sério, né? Em vez de estar diante do professor, quando ele está dando uma aula ou passando algumas tarefas, eles estão no celular, eles estão brincando, eles estão conversando, outros até se alimentando, né? Então, assim, não está tendo esse respeito pelo professor que tem se esforçado tanto, que tem dedicado sua vida em prol do conhecimento, em prol do outro, né? A gente sabe que é tudo em volta do outro, né? O professor está envolvido nessas questões. E é por isso que eu quero deixar algumas dicas, né, em relação a como identificar se eu estou precisando de me cuidar, né? Então, vamos iniciar aqui falando sobre o adoecimento emocional, né? O processo de adoecimento emocional, ele se dá sempre quando o profissional ele não está conseguindo entender ou lidar com algumas questões do dia a dia, né? Por exemplo, uma das questões que é nova, não sei se para todo mundo, mas para mim é nova, é a tecnologia, né? Essa coisa de a gente estar mexendo aí no digital, se adaptando a essas questões que antes a gente não estava acostumado. Então, isso é novo, né? Se você não tiver trabalhando isso com você, isso pode trazer algum tipo de adoecimento, né? Então, a gente precisa estar pronto e se preparar para esse novo momento que a gente está vivendo, né? O adoecimento, ele se dá não só emocionalmente, mas ele se dá fisicamente, né? Quando o nosso corpo, ele começa a sentir alguns sintomas, algumas coisas que não estavam acontecendo antes. Então, o ser humano, ele precisa identificar o que está acontecendo comigo, como é que eu estou respondendo algumas questões, né? Então, assim, a gente é preparada para isso, para identificar. Então, é por isso que devemos ter esse autocuidado com cada um de nós, né? Identificar nossos sentimentos. Como é que está meu sentimento? Ele está gerando alguma sensação? O que eu estou sentindo? Eu estou feliz? Eu estou alegre? Como é que está? Né? Então, a gente precisa identificar essas questões que acontecem com a gente, né? O medo, né? Medo do novo. Qual é o meu sentimento em relação ao medo? É o estresse, é a tristeza, né? Então, enquanto eu falo aqui, vocês podem refletir sobre isso. Como é que está o meu sentimento? Como é que está minha emoção? Como é que eu estou me sentindo, né? Então, é importante a gente estar identificando essas questões, né? Outra questão que é muito importante é a questão do luto, né? As pessoas pensam assim, o luto é só algo quando a gente perde alguém? Não. A gente pode dizer que a gente está vivendo um momento de luto, né? Um momento de luto porque você estava acostumado na sala de aula e de repente vocês estão ficando em casa, né? Então é um luto da sala de aula, estar em casa,
como é que está meu sentimento em relação a isso? O que é que eu estou sentindo? Né? Começar a identificar isso. E aí, essa questão do luto, ela passa por 5 estágios, né? E eu vou falar um pouco, assim, superficialmente sobre isso, né? Que é o primeiro estágio, que é o estágio de negação. Como é que está sendo essa questão? Eu tenho aceitado estar em casa com essa nova modalidade de trabalho, eu tenho passado o que eu devo passar de forma eficaz para os alunos, está me trazendo conforto ou desconforto? Começar a identificar isso, né? O segundo estágio é a raiva. Em alguns momentos da nossa vida, a gente faz alguma coisa que não está muito feliz com aquilo e, às vezes, pode causar um sentimento de raiva. Isso é o segundo estágio do processo, né? E o terceiro estágio, que é a barganha. Será que eu estou fazendo certo? Eu estou passando ou eu estou barganhando com aquela situação? Eu estou negligenciando alguma tarefa, alguma coisa que eu deveria fazer? Eu estou barganhando com isso? Isso chama o terceiro estágio, né? O quarto estágio já entra no mais sério, que é o estágio da depressão. Eu estou fazendo essas coisas tudo e isso não está me trazendo nenhum resultado positivo, não estou vendo nenhum retorno. Aí a pessoa começa a ficar triste por alguma situação, está fazendo as tarefas já desmotivada. Eu estou fazendo porque eu tenho que cumprir uma rotina, né? Está identificando isso. Como é que eu estou sentindo nesse momento? Né? O quinto estágio já é o estágio da aceitação. Tá? Eu já passei por todos esses estágios e agora eu vou aceitar essa situação. E aí, quando a gente aceita, a gente se acomoda de alguma forma e aí isso já está, né, um estágio assim, de estar realmente procurando uma ajuda, né, para sair desses estágios todos que trazem adoecimento para o cuidador, né? Para a pessoa que está cuidando do outro. E quando ela não está cuidando como deveria ser cuidar, isso vai trazer um desconforto, vai trazer um sério problema de saúde mesmo. E aí não só a saúde emocional, isso pode causar também a saúde física, né? Está desencadeando alguns problemas físicos na pessoa que cuida, quando ela não se cuida, né? Então é isso. Vamos falar também um pouco sobre. Tem várias questões que a gente deveria falar, né? A gente pode fazer assim, para não ficar muito cansativo e eu terminar falando mais, a gente para um pouquinho nesse primeiro momento e aí vocês fazem alguma pergunta, se vocês quiserem. Depois a gente vai para outro tópico para ficar mais participativo, para não ficar cansativo eu estar falando sozinha, tá bom? E aí eu vou abrir agora para alguém, se quiserem fazer algumas perguntas sobre essa parte que eu já falei do adoecimento emocional, que é a primeira parte, e depois a gente passa para outra, tá bom? É, Oi, gente, pode ficar à vontade, o momento é de vocês, tá bom? Se quiser fazer alguma pergunta. Oi, eu sou a Daiane. Na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu gostaria de contribuir com o tema, falando da importância, né, que esse tema tem para a gente, porque é muito relevante para a gente, porque, assim, ano passado, logo depois que entrou, né, a pandemia e a gente se isolou e tudo, né, acabei tendo alguns picos, né, de
síndrome do pânico e crise de ansiedade, e tudo isso por conta desse isolamento, né? Porque a gente tinha uma vida muito ativa, saía muito de casa e tudo, e do nada, assim, agora a gente está preso e não pode sair, e tem que ficar trabalhando de casa, então acabou gerando tudo isso. Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso, né? Porque acaba que não é um problema só de um, acredito que seja de vários professores, né? Estamos todos vivendo ainda essa realidade. Então, é muito importante esse tema. Então, é importante sua participação, é isso mesmo, né? Tem essa questão do pânico mesmo, que a gente vive um momento dessas questões. Muitas pessoas passam por esse transtorno, né? Começa com ansiedade e depois gera o pânico, né? E é muito sério, precisa ser tratado com terapias e também, às vezes, até com medicação, né? A pessoa não dá conta sozinha quando ela passa por tudo isso. E a gente sabe que é por conta desse momento, né, pandêmico, esse momento de isolamento, que mudou totalmente nossas rotinas, né? Então, assim, é importante a gente entender também os esquemas, né? Os esquemas mentais que acontecem com a gente, né? Como é que a gente pode identificar os esquemas mentais, né? A gente precisa estar gerenciando nossos pensamentos, nossas emoções, nosso comportamento, né? Eles nos despertam, eles nos despertam sempre, para a gente poder entender o que está acontecendo com cada um de nós. E aí, isso é importante porque a gente aprende também a identificar o que está acontecendo com o outro, né? Dependendo da forma que a pessoa chegue para você, converse com você, você vai identificar esses esquemas nela também, né? De que forma está sendo desenvolvidos, né? E isso é algo muito importante que traz, isso é da nossa história de vida, né? A gente precisa identificar, tá, como é que era a minha infância? Né? Isso está acontecendo comigo, mas faz uma retrospectiva da sua vida, como é que foi minha infância, como é que eu vivenciei em algumas situações, e aí a gente precisa trazer isso para a nossa realidade, para poder entender os esquemas emocionais que acontecem nas nossas vidas, né? Então é importante o profissional da educação, o profissional da saúde também ter essa consciência, identificar seus esquemas, dar uma olhada na sua história de vida, dar uma refletida, faz uma retrospectivas para você poder entender. É algo muito importante. A gente tem essa capacidade, tá? É para isso que a gente busca o autoconhecimento, né? Então, quando a gente busca o autoconhecimento, a gente aprende essas coisas. Isso é muito importante. A psicologia, ela é uma área que estuda o conhecimento do indivíduo, né? E aí, quando esse indivíduo ele passa a entender essas questões, ele entende o que acontece com ele mesmo. E quando ele coloca isso em prática, ele começa a ver melhor o seu estado emocional como pessoa, ele aprende a controlar a sua ansiedade, sua emoção, independentemente se isso seja positivo ou negativo. Né? Então, a gente precisa identificar isso. O que está acontecendo comigo? Isso é positivo ou isso é negativo? E aí, identificar, procurar entender essas questões que acontecem, né, na mente, no corpo, para poder ter um equilíbrio. Né? Tem uma questão assim que é muito importante a gente frisar também, que o ser humano ele é composto de 3 estágios, né?
Então, a gente precisa cuidar da nossa mente, cuidar do nosso físico e cuidar também da nossa espiritualidade. Isso precisa estar juntos para a gente poder ter um equilíbrio nesse momento. Ah, mas você está me falando de três questões que a gente precisa tratar. E como seria tratar essas questões? Né? Tá? Tratar a nossa mente de que forma? Vamos tratar a nossa mente com pensamentos positivos, com coisas boas, tá sempre focando na melhora, nas coisas que pode nos fazer crescer e melhorar como pessoas, e também tá ajudando quem está do nosso lado, né? Então, isso é positivo, a gente está tratando nossa mente. Está aí o nosso corpo. Como é que a gente vai cuidar dele? Através da atividade física, né? A gente precisa estar fazendo, nem que seja uma caminhada, muitas pessoas não dão conta de ir para a academia por conta do momento também. Mas a gente pode fazer isso em casa, pode andar no quintal, quem mora em apartamento pode. Às vezes a gente até sugere que ande até dentro de casa, mas nesse momento, coloca na mente, eu preciso andar, e faz uma caminhada. Primeiro você prepara isso na sua mente, eu preciso caminhar. E anda, nem que seja em casa. Se prepara para fazer uma caminhada usando um tênis, uma roupa de caminhada. Isso também ajuda muito, mesmo que seja num espaço pequeno. Aí a parte espiritual, como é que eu faço para melhorar? Essa parte espiritual a gente precisa estar meditando, procurar um espaço e meditar, usar uma das coisas que a gente tem que é de extrema importância, que a gente não dá muita importância, mas agora nesse momento de pandemia as pessoas viram o quanto é importante a nossa respiração, né? Se a gente for parar para pedir para cada um fazer esse momento, às vezes as pessoas não dão conta, porque é algo que é importante, mas ninguém dá atenção e dá importância para o respirar. Quando a gente para e respira, percebe-se o nosso corpo, nossa mente, nossa respiração, por 5, 10 minutos que a gente tire diariamente para estar fazendo isso, isso vai nos ajudar. Então, é algo que cada um de nós pode fazer ao acordar, né? Ou ao dormir, ou momento. Cada um sabe qual é o melhor momento para estar utilizando essa prática, que deve ser diária para cada um, né? Então, são dicas que eu estou dando para vocês tá melhorando algumas questões, né? Cada um vai se identificar e depois vai fazer aquilo que for melhor. Então, isso é o autocuidado, né? A gente cuidar da nossa mente e do nosso corpo através dessas técnicas básicas, superficial, que a gente pode tá ensinando para as pessoas, né? Que cada um possa ter essa consciência. Primeiro se cuidar, para depois cuidar do outro, né? Vamos ver se tem mais alguém querendo contribuir nessa parte, depois eu volto. Eu quero ouvir, tá? O professor fala muito, né? Então, assim, eu quero ouvir cada um participar. Eu vi que a Ana Cláudia fez uma pergunta bem interessante. Ana Cláudia? Ela escreveu, é isso? Isso, ela escreveu no chat. É importante falar, porque falando eu escuto. Porque como eu estou aqui no celular, às vezes não dá para pegar tudo aqui para ler. Tá? Se a pessoa puder falar, fica mais participativo. Tá? Tá bom, então. Bom dia. Bom dia? Bom dia. Ah, tá. Então, Bom dia. Então, a minha maior dificuldade nesse tempo de pandemia, e eu penso que é de muita gente, é a questão do julgamento. Juntou-se, nós viramos a vitrine, a nossa categoria tá dentro de uma redoma de vidros, apedrejada, assim, por todos os outros segmentos. Você pode perceber na questão, por exemplo, da vacina. A segurança é importante, é essencial, tal coisa é essencial, mas a educação não, porque eles não estão trabalhando, né?
A educação, nós descobrimos, o que foi jogado na nossa face o que nós já sabíamos. Agora eles estão verbalizando. Nós já sabíamos que nós não nos sentíamos como essenciais. Aí agora eles estão verbalizando. Mas a educação não é essencial. É por isso que nós estamos no ranking lá atrás do Haiti, na educação. A gente não é essencial. Então, como lidar com essa não essencialidade, com essa exclusão, com essa... Agora, nós sabemos, nós estamos sentindo na pele quão sem importância nós somos na percepção dessas pessoas. Então, como lidar com essa desconfiança, com esse julgamento? Se uma manicure vem te atender, por exemplo, em sua casa, porque lá você utiliza os protocolos de higiene, aí ela vai descer o pau na educação, ela vai falar do professor. E aí, como eu tenho lidado com isso? Eu tenho somatizado, que é muito ruim, e eu não tenho verbalizado. Eu não falo para aquela manicure, porque eu olho para ela e falo, ela não vai conseguir entender, né? O que eu tenho para dizer para ela. E aí, então eu fico orando ali para ela terminar logo e ir embora. Então, mas isso é em todos os segmentos da sociedade. A gente tem sido apedrejado, né? E aí, como lidar com isso? Eu enfio a cabeça no buraco, eu continuo fazendo de surda, eu brigo, eu exponho, verbalizo nas redes sociais. O que eu faço? Para mostrar, eu digo que eu sou essencial. O que eu faço? É isso. Como lidar? Então, Ana, esse seu questionamento é muito propício para o momento mesmo. Isso não é só você que escuta isso, né? Isso de forma geral, a gente está escutando, a gente que está no consultório escuta muito isso, né? Até dos pais. Ah, meu filho está com esse problema por conta da escola, que não está tendo aula, não está tendo aquilo, enfim, a gente está sempre ouvindo isso. O que eu posso dizer para você é que você precisa se blindar, né? Em relação a esses julgamentos de fora que vêm. Por que as pessoas falam isso? São pessoas sem conhecimento, né? Pessoas que não valorizam um trabalho de extrema importância, como é o trabalho do professor. Mesmo ele estando em casa, ele está trabalhando e está trabalhando mais do que quando ele estava na sala de aula. Isso é o meu ponto de vista, porque eu tenho amigas, cunhadas, família que são dessa área, são professoras que se dedicam, que dão a vida, que vestem a camisa em prol da educação, e vejo esse questionamento na fala delas também. Então, se você precisa se blindar dessas questões, não está dando ouvido para isso, usando a resiliência, né? Está trabalhando a resiliência em você, se cuidando, é o que eu falei no início, precisa cuidar de si. Porque quando a gente está bem emocionalmente, quando a gente está sendo cuidada, essas questões elas vão vir e elas vão voltar, né? Elas não vão somatizar como você está falando. Então, assim, eu oriento você que esteja buscando, né, trabalhar isso na sua mente, no seu coração, nas suas emoções, para quando você ouvir isso, quando você não quiser dar uma resposta para a pessoa, né, em terapia a gente aprende a falar, né, que às vezes a gente só cala, e aí tem aquele dito popular, quando a gente cala, a gente consente. Então, a gente às vezes precisa falar, mostrar, às vezes até mesmo para a manicure, questionar para ela, tá, mas por que você está falando isso? O que te embasa para você tá fazendo esse julgamento dos professores, né? Então, assim, quando alguém chega para você sabendo que você é professora, com um tipo de comentário desse, se você estiver blindada e emocionalmente preparada, você pode questionar com ela sim. Você pode falar e mostrar para ela que talvez ela não esteja entendendo esse papel, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, tá? Tá buscando isso e não deixar o que vem de fora nos atingir e nos adoecer, que é triste, né? Ouvir o que a gente, às vezes, não merece ouvir, né? É isso. Te respondi?
Sim, muito obrigada. Nesse momento, assim, sentimentos como frustração, impotência e outros sinais, eles se tornam muito presentes, né? Existe, assim, algo que determine, assim, olha, você pode estar à beira do limite, você precisa estar se cuidando, agora chega... Existe algo que sinalize nesse sentido? Existe. Quando eu falei no início, quando a pessoa Os cinco, né? percebe que quando a pessoa percebe que ela não está produzindo como antes, quando ela percebe o sentimento de tristeza, de mudanças na sua vida, isso já é um sinal, tá? Isso é um sinal de estar buscando ajuda, esse sentimento de impotência, de insegurança, de medo, isso tudo está sinalizando, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar. Né? Então, quanto antes a pessoa identificar o que está acontecendo com ela, o que ela está precisando, mais eficaz será o tratamento para ela entender, né? E assim, o que a gente pode estar fazendo de emergência, né? As dicas que eu dou para vocês é perceber que tem algo diferente na sua vida, tem algo que não está mais como estava antes, para um momento, nem que seja 10 minutos por dia, procura um lugar na sua casa, fecha seus olhos, medita, sabe? Olha para você como alguém especial, alguém que precisa estar se cuidando, né? Cuidar desse corpo, cuidar da mente, cuidar do físico, cuidar do espiritual, isso é muito importante, é algo que a gente pode estar, sabe, saindo assim de um processo de adoecimento. Algo que você deve fazer diariamente, respirar. Respirar. Parou, faz a técnica da respiração, isso é muito eficaz na questão da ansiedade, isso vai ajudar muito, muito, muito. Então, procure fazer isso até encontrar um profissional que você se identifique, que possa também estar te direcionando. Essa sua fala é importante, tá? Porque quando a gente fala, a gente traz significado para a nossa vida. Às vezes a gente tem medo de falar, sabe? Então a gente precisa. É a cura pela fala. Por que a gente vai na terapia? É uma questão assim que eu encontro com os professores, são isso, né? Eles nunca, são poucos, hoje está se abrindo mais essa questão, mas dificilmente você vê um professor, principalmente quando a pessoa tem mais idade, tá? Quando é mais jovem, eles estão mais abertos para isso, mas quando eles têm mais idade, mais tempo de trabalho, eles se fecham muito para essa questão da terapia, de estar buscando a terapia. E ainda mais, quando ele tem a questão da religiosidade, quando é alguém da igreja, a gente tem essa dificuldade também com os nossos irmãos evangélicos, eles têm essa questão. Não, como é que eu vou falar minhas coisas lá para um psicólogo? Não vou falar não, porque eu falo para Jesus, Jesus resolve. Jesus resolve, a gente sabe. Mas ele deixou o profissional para estar te auxiliando. Então, é uma dica também que eu falo, a gente tem que desconstruir, né, algumas questões que a gente tem construída para estar buscando essa ajuda. E agora tá bom, tá fácil, né, porque o GDF fez um convênio, não sei se todo mundo já está participando, mas tem chegado pessoas para mim que estão tendo esse convênio agora aí do GDF, né? Então, isso é bom, você tem, então vai atrás, vai buscar essa ajuda, porque isso vai fazer você cuidar melhor da sua saúde emocional. Porque, com certeza, se você tiver um problema no seu pé, você vai atrás do ortopedista. Se você tiver no coração, você vai lá atrás do cardiologista. Da pressão alta, você vai atrás. Então, o nosso corpo, se a gente tiver algum problema, a gente vai atrás do médico. Mas se a gente tiver tristeza, angústia, medo, depressão, enfim, em situações a gente não vai atrás do psicólogo nem do psiquiatra. Isso é uma realidade. A gente só vai atrás quando um desses profissionais fala assim, você precisa buscar ajuda
é psicológica, porque pode ser que esse seu problema esteja ligado, né, nessa área emocional. Aí ele vai porque o outro falou, mas ninguém tem essa consciência. Porque é novo isso, né? É um tratamento novo, então nem todo mundo aderiu, nem todo mundo pode, né? A gente sabe que nem todo mundo pode também, que são tratamentos que não são baratos, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar. Então, se identificou que tem alguma coisa diferente, que você não está fluindo mais como estava, não está tendo mais aquela motivação, aquela alegria, então busque ajuda. É o sinal de alerta, tá? Ok? Oi, Profissionete, bom dia. Bom Eu queria, dia. assim, Bom só, dia. eu achei muito interessante o que você acabou de falar, e aí eu queria colocar o meu exemplo, né? Desculpa a fala que eu tô com o aparelho aqui, tá difícil de falar. Mas eu passei por isso, eu percebi os sinais, mas eu não dei o devido valor a esses sinais, porque sempre ouvi de que eu era forte, de que eu ia dar conta, né? Então eu fui levando e não fui dando ouvido a esses sinais que a minha mente, o meu corpo estavam me dando, de que eu precisava de ajuda, até chegar a um ponto extremo de depressão e crise de ansiedade. E hoje eu estou reaprendendo muita coisa. Estou reaprendendo a me alimentar, estou reaprendendo a respirar, estou reaprendendo a conhecer o meu corpo com a ajuda de profissionais. Hoje eu tenho que fazer acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra, com um nutrólogo, um endocrinologista e um ginecologista. Essa equipe médica é que está me auxiliando hoje a sair de um quadro que me trouxe prejuízos nas minhas relações profissionais e pessoais, mas que eu me sinto também no privilégio de poder hoje estar cuidando da minha saúde física e mental. Então, assim, o que eu falo para as pessoas que estão próximas e para as minhas colegas é que deem ouvido a esses sinais para que você não precise chegar ao extremo. Vá hoje conversar com um psicólogo, de uma forma tranquila, para que essas questões não te levem a exigir que você vá ao psicólogo, ao psiquiatra, que você tome tantos remédios assim que eu tomei, que eu tomo até hoje, assim, muitos, que agora eu estou no processo de retirada dessas medicações. Então, seja gentil com você mesma, né? Como diz a música, ouça as suas necessidades e acolha as suas necessidades, porque as suas dificuldades hoje, elas podem, se você não der ouvido, você pode essas necessidades serem muito maiores e prejuízos, e não falo de prejuízos materiais, que também são grandes, porque o gasto com plano de saúde, com psicólogo, com remédios, é muito. Mas eu falo dos prejuízos das relações das pessoas que estão à sua volta. Então, é necessário ser gentil com você mesmo. Era isso. Obrigada. Obrigada pela sua contribuição e coragem, né, de estar falando de uma questão que é sua, isso é importante, mas é isso que eu falei desde o início, né, a gente, infelizmente, só busca essa ajuda quando a gente não
quando a gente percebe, eu não dou conta sozinha, porque, de fato, a gente nasce e cresce ouvindo isso. Ah, você é da conta, você é forte, você pode, você consegue. E a gente precisa olhar para a gente e ver que não é assim, que a gente não é forte o suficiente. O ser humano precisa de suporte. O ser humano precisa do outro. O ser humano se constrói no outro, não é isso? Vocês que são da área da educação sabem muito bem disso, que vocês são exemplo para pessoas. Então, alguém vê, gosta da maneira que é tratado, da forma que é ensinado e fala assim, eu vou ser professor quando eu crescer. Eu vou ser professora quando eu crescer, porque aquela minha professora é maravilhosa. Então, a gente se constrói no outro. Então, se a gente se constrói no outro, por que não está se permitindo, né? Se permitindo ver que a gente não é essa fortaleza toda que a gente, às vezes, pensa que é. Eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta. Não, eu preciso do outro. Eu, como terapeuta, eu preciso de terapia, porque eu não dou conta também de ficar o tempo todo só ouvindo o outro. Eu preciso também ser ouvida. Então, a gente precisa desconstruir aquilo que a gente tem construído, né? A gente vem com crenças arraigadas na nossa vida e a gente acha que é dessa forma. Não, eu preciso me desconstruir para poder melhorar meus hábitos, melhorar minha saúde. E é isso que você falou, muito importante, muito rico sua contribuição, que você possa estar passando isso, né, para as pessoas que estão à sua volta, né? A gente às vezes precisa falar, precisa mostrar para o outro, olha, eu já passei por isso, então se você fizer assim é melhor, busque ajuda enquanto está cedo. Então é isso, principalmente nessa área, né, que é um pouco difícil de entender, né? O professor ele tem essas questões, é muito difícil de ele buscar. Não sei se é por conta do tempo mesmo que ele não tem. Eu ainda não consegui identificar, por mais que eu atenda alguns, qual qual é a situação, qual é a dificuldade de estar se permitindo ser ouvido, né? E às vezes eu às vezes até brinco, eu acho que às vezes o conhecimento, às vezes ele às vezes nos polda de algumas questões, né? Eu acho que o muito conhecimento, a gente às vezes se acha, eu sou o dono do saber, então não preciso. Então, às vezes, a gente precisa diminuir mesmo, se esvaziar de certas coisas que a gente tem para poder tratar outras áreas da nossa vida que é de extrema importância. Entendeu? Muito bom. Eu quero mais participação. Tá ficando bom, viu, gente? Eu tô gostando de ver o povo aí comentando, falando, tá? Profissionete, né? Bom dia, Gabriela. Bom dia. Eu acho que essa pergunta da sua resposta aí ficou ainda mais claro no que a Rita falou, né? A gente pensa que a gente é forte, muitas somos mães, muitas temos casas, somos esposas, e pensamos assim que é fácil, que a gente tem que lidar com isso, a gente tem que ser forte. E aí a gente acaba se deixando levar há muito tempo. E assim, Rita, obrigada, foi assim maravilhoso tudo que você falou, de coração mesmo. Um beijo grande, que bom que você está bem, é bom ver isso. E a gente se deixa levar, às vezes, por vai levando, e não se organiza, não tenta estruturar seu tempo, aí quando a gente se vê, a gente está trabalhando de noite, a gente está trabalhando de madrugada, a gente está cobrando o outro, e isso, principalmente no remoto, tem tornado muito mais difícil, porque a gente tem que estar online o tempo todo, né? A gente está sendo cobrada por isso. Então, assim, eu creio que uma organização, uma coisa, você delimitar seu tempo, igual você falou no início, criar algumas áreas de escape, eu acho que isso, para todos nós, foi de muita valia. Agradeço sua fala, Fátima, Deilton, por esse momento, como que está sendo bom. Obrigada. Que bom, é verdade. Isso que você falou é verdade. A mulher, ela não tem um tempo para trabalhar. Ela trabalha, na realidade, se ela não parar, o serviço não acaba em casa, né? Dona de casa tem muitos afazeres e a gente tem essa capacidade de fazer N coisas ao mesmo tempo.
A gente faz almoço, a gente limpa a casa, a gente lava a roupa, faz N coisas ao mesmo tempo e a gente não para falar, tá, e cadê meu tempo? Cadê o momento para mim? Né? Quando a gente atende pessoas adoecidas, a gente vai ensinando essas questões de tirar o tempo para a pessoa, para ela estar, parar mesmo, falar, esse momento aqui é meu. Então, não quero ser interrompida porque esse momento é meu. Até ensinar, até a pessoa aprender, ter essa consciência, isso demanda tempo, algo que a gente pode começar a partir de hoje, praticar, né? Então, assim, tirar um tempinho. Eu quero 10 minutos por dia. Vou iniciar com 10 minutos. Depois eu tiro 15, depois eu tiro 20, vai. Até você tirar meia hora, 1 hora e falar, esse momento é meu. Para quê? Para mim, olhar para mim e dizer, eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu posso, eu consigo, eu devo fazer isso para mim, eu preciso me cuidar. Tirar aquele momento para colocar aquela roupa bonita, nem que não seja para sair de casa, mas para estar em casa, passar um batom, se ajeitar, né? A gente precisa disso. Eu escuto muito agora o povo, mas está na pandemia, eu não, nem o batom eu não uso mais. Eu falei, não, tá errado, você tem que acordar de manhã e se arrumar. Se olha no espelho e olha como você é maravilhosa, olha como você é linda, olha quantas coisas você consegue fazer, né? Então, assim, as pessoas até brincam comigo às vezes, quem me conhece. Olha, daqui a pouco eu vou atender. Então, eu entro pro meu quarto, tomo banho, me arrumo toda, passo perfume, calço sapato e tudo. Para onde você vai? Falei, eu vou atender. Subo e venho para cá e atendo. Não me arrumo só quando eu vou para o consultório, que eu estou diante do meu paciente, não. Eu me arrumo para estar à distância com ele, mas estou de sapato, estou arrumada, estou cheirosa, porque é o cuidado, é o momento que eu tenho para me cuidar, para olhar para mim e falar, eu posso estar melhorando. Né? O professor do mesmo jeito, eu não estou indo para a escola não, então, não, tem que manter a rotina, tá lindo, maravilhoso, ter um momento para vocês, para se cuidarem, para se amarem, e para gostarem de si, né? A gente não pode gostar do outro se primeiro a gente não se amar. É algo também que a gente, né, aprende na terapia. Terapia é o momento que a gente tira para a gente. Para quê? Eu tenho 40 minutos para estar conversando com alguém. Conversando o quê? O que eu sinto, o que eu quero, o que eu gosto, o que aconteceu na semana, né? Então a gente escuta muito. Assim que eu abri minha clínica, eu ia para alguns lugares, eu mesmo ia panfletar, né? E aí eu escutava muito das pessoas, mas eu não tenho dinheiro nem para comprar comida, eu vou perder tempo com terapia, né? Gastar dinheiro com psicólogo. Aí eu ficava olhando assim, eu falava, Jesus, como essas pessoas estão precisando, né? Porque não sabem a importância que é. A importância que é você tirar esse momento para você. Você não está dando dinheiro para o psicólogo, você está se permitindo, você está dando o dinheiro para você está se cuidando, porque quando você cuida da sua mente, quando você cuida desse momento que é seu, vai evitar de você estar gastando muito mais com psiquiatra, com medicação, com remédios, enfim, com outras coisas. Então, assim, você está se permitindo ter uma saúde emocional maravilhosa, uma saúde física também, porque quando você trata a mente, você vai tratar esse conjunto que é perfeito, né? Que é o espiritual, é o físico e é o mental. Então, terapia é isso, é estar cuidando de si, né? E aí, eu tenho uma coisa também que é muito eficaz, tá? Nesse momento, que tem alguém escrevendo aqui, só que escreveu muito, depois essa pessoa vai falar o que ela escreveu, que é para a gente participar e para se tornar mais rico o nosso momento. Algo também que eu quero deixar para vocês, que faz parte da vida do ser humano, o ser humano precisa descobrir isso para melhorar a vida, é a gratidão, né? Gratidão. Então, devemos exercer a gratidão. Exercer a gratidão para quê? A psicologia positiva, ela trabalha muito a questão da gratidão. A gratidão é a prática diária, né? A prática diária de um exercício que você vai exercer, porque esse exercício ele vai produzir sensações, emoções maravilhosas. Quando a gente é grata, por qualquer coisa que seja,
Até em casa, quando a gente faz aquele bolo maravilhoso, quando a gente... Ai, que coisa maravilhosa. Agora eu vou sentar, tomar esse café com esse bolo e você sente aquela gratidão. Ai, que coisa maravilhosa. A gratidão exerce algo no ser humano, algo que só a gratidão pode fazer na nossa vida, né? Ela diminui o estresse, ela melhora a saúde física, mental, várias situações, várias doenças pode ser tratada através da gratidão. É algo que poucas pessoas sabem. Mas tem pessoas que falam assim, mas eu sou grata. Falar que é grata é uma coisa, agora exercer diariamente a gratidão é diferente. Então é uma dica para vocês aí, tá? Tá exercendo a gratidão, acordar de manhã e já começar a dizer, eu sou grata porque agora eu vou, sabe, tá diante dos alunos, por mais que eles não estejam dando atenção, mas eu sou grata por poder estar contribuindo com essa mudança, né? Porque a gente sabe que só a educação pode mudar, né, o ser humano, só a educação pode mudar esse país. E é por isso que a educação ela é pouco valorizada, porque ela muda, ela transforma vidas, né? Então, está exercendo isso. Utilizar isso como uma ferramenta de trabalho. Exercendo a gratidão, você pode diminuir a solidão, diminuir a depressão, diminuir a ansiedade, diminuir o medo, diminuir várias situações da sua vida. Então, exerçam a gratidão. É algo que transforma, é algo que muda, é algo que nos modifica e nos faz ser mais felizes e alegres e belas. Quando temos essa prática de exercer a gratidão. Por isso que eu sempre falo, eu sou muito grata, a gratidão faz parte da minha vida, porque foi a gratidão que me transformou. A gratidão que faz a gente mudar de vida. A gratidão é que faz a gente se tornar grande quando a gente exerce a gratidão, né? E a gratidão também ativa nossas memórias. Além de melhorar a nossa memória, ela ativa algumas memórias boas da nossa vida, né? Aquelas memórias de infância que a gente guarda, que a gente sente até o cheiro da nossa mãe quando a gente ativa essa memória. Eu não sei se alguns de vocês têm isso, mas quando a gente é grata, a gente lembra de coisas que aconteceram na nossa vida há 40 anos atrás e traz uma satisfação boa, realizadora, tá? Então, vamos exercer a gratidão para podermos ter uma vida mais saudável. Se alguém quiser falar, contribuir com essa fala, fiquem à vontade. Eu gostaria de falar. Primeiro, agradecer, né? Porque as dicas, essas falas, esse momento tem sido de uma riqueza muito grande. São coisas que a gente precisa ouvir para tentar colocar em prática, né? E tentar melhorar muita coisa em nós. Sermos gentis conosco, né? O que eu quero falar é um depoimento, assim, muito rápido sobre a gratidão. Eu tenho essa questão da gratidão muito forte em minha vida. E há momentos da nossa vida que talvez se torna mais difícil ser grato. E eu passei por um momento muito difícil da minha vida em que eu precisei realmente, de fato, exercer a gratidão. E ontem eu conversava com uma colega justamente sobre isso. Ontem à noite, eu estava conversando com ela, a gente falando sobre a gratidão em tempos difíceis. Eu passei por um momento de perda muito grande na minha vida, foi um momento muito doloroso, já tem algum tempo, a perda de um filho. E eu chorei muito tempo a perda dele, natural, e choro até hoje, né? Mas quando eu exerci a gratidão, quando eu verbalizei a minha gratidão, não pela dor da perda, mas a gratidão pelo tempo que eu tive de convivência com ele, né? Eu passei a agradecer
por ter tido a oportunidade de ser mãe dele naqueles 27 anos que eu convivi com ele, e agradecer por tudo. Então, foi assim, algo que me trouxe uma alegria e uma paz muito grande, né? A dor, a saudade, ela permanece. Como você falou, o luto, ele tem vários estágios, né? E a saudade, ela permanece. Mas eu estou no momento de uma saudade gostosa, de lembranças boas. E confesso que eu ainda tenho momentos de choro, em alguns momentos acontece, mas assim, eu exerci a gratidão, né? Senhor, obrigada, eu agradeço pelo tempo de convivência com ele, pelo filho que ele foi, pela mãe que eu fui, pelo que ele representa para mim, pelo que eu representei na vida dele. Não é algo fácil, mas foi algo que me trouxe uma paz e que me trouxe a coragem e a firmeza para enfrentar esse momento de dor. Tá? Então, é só compartilhando mesmo essa fala sobre a gratidão. Muitas pessoas me ouvem falar sobre gratidão, e eu tenho isso, a gratidão, assim, das mínimas coisas às maiores. E essa foi a maior coisa da minha vida em que eu pude exercer a gratidão. Oi, bom dia. Eu também quero falar, né? Assim, eu vou também um depoimento, eu vou compartilhar. Eu perdi a minha mãe já faz uns 20 anos. E aí, eu convivia com aquele luto uns 2, 3 anos, mas sem chorar. Eu seguia a vida como, tentando, como se ela não tivesse falecido, então aquilo me remoía muito. Aí, quase 3 anos depois, eu tive uma depressão. Fui fazer terapia, né? E eu lá no consultório, eu conversava com a psicóloga e ela sempre querendo me mostrar o lado bom, né? Para mim poder enxergar o outro lado. Mas eu, naquele meu luto, naquela minha dor, né? Eu não conseguia. Eu não conseguia ver esse outro lado, né? E aí, um dia, eu conversando com ela, eu já estava assim, muito... Porque a gente fala terapia era muito bom, mas é difícil você fazer a terapia. Porque é muito estabelecer isso que a minha psicóloga me mostrou. Você está... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tinha muita dificuldade de falar sentimentos, da minha dor, daquilo que me incomodava, né? Então, quando eu estava na terapia, eu ia mexendo com as minhas feridas, devagarzinho. Aquilo que a gente tenta esconder de nós mesmos, né? Então, a minha dor escondia de mim mesma. E ela ficava devagarinho. E um dia eu falei, olha, eu estou vindo aqui só para dizer para você que eu não venho mais. Hoje é o meu último dia. Né? Eu só vim para que você não fique me esperando, né? Aí ela foi indagando, perguntando por quê, e eu falei, olha, tudo você quer me mostrar bom. Tudo você quer me mostrar o lado bom. E eu não mais procurar o lado bom das coisas. Eu falei, então me diga aqui, e ela bem calada, bem centrada, né? E eu com aquele luto, aquela dor horrível. Aí eu falei, então você vai me falar agora qual foi o lado bom da minha mãe ter morrido. Me diga agora, né? E ela, bem simples, bem calma, olhou e falou assim, sua mãe descansou. Precisava descansar. Gente, aquilo ali me deu... Eu nunca tinha visto por esse lado. Né? Que alguém que está doente, ele quer descansar. Né? A partir dali, eu comecei a mudar o meu olhar. Né? E eu sempre falo, quem convive mais próximo de mim, eu sempre digo, em tudo dai graça. Agradeça. Sempre procuro ver o lado bom. Entendeu? Sempre procuro ver o lado... O que tem de melhor? O ano passado foi muito difícil para mim com essa pandemia. Não pelo jeito, mas pelo trabalho, por todas essas questões. Né? Eu tive muita dificuldade em me organizar, os horários. Eu acordava muito cedo e dormia muito tarde. Eu não tinha tempo para almoçar, aquilo estava me fazendo muito mal.
né? Eu lembro que eu cheguei para a Helenita e falei, Helenita, por favor, me dá um abono, né? Porque ainda não tinham liberado os abonos. Então, isso foi importante, isso que você falou, é importante a gente ter um tempo para a gente. É importante a gente se organizar. São coisas tão simples, mas é importante a gente respirar, a gente cuidar da gente. Então, eu consegui me encontrar quando eu parei um pouquinho para cuidar de mim, né? Depois que eu parei um pouquinho para cuidar de mim, eu consegui me organizar com o meu trabalho. Como eu já tive depressão, eu tenho muito medo de ter de novo. Então, eu cuido muito bem de mim, sabe? Eu me priorizo. Eu preciso cuidar de mim. E eu aprendi a falar também. Eu aprendi a falar. O que me incomodava foi em terapia. Quando eu olho assim, quando alguma coisa, eu não sou muito aquela de gritar, eu chamo a pessoa individualmente, olha, eu não gostei, isso aqui não está legal. É importante a gente falar, é importante a gente colocar para fora o que nos dói, o que nos aborrece, né? Porque senão a gente vai acumulando, e uma hora a gente explode. Né? É isso esse é o meu depoimento. Eu estou amando, está sendo muito bom, viu? Parabéns, Adeilton, parabéns, Fátima. Parabéns para você também por contribuir com a gente, tá bom? Então, olha só, gente, como é bom, né? Olha a importância aí da terapia, olha que depoimentos ricos, né? Então, assim, é isso que faz a diferença, é quando a gente é abençoada, né? Exercendo a gratidão, a gente é abençoada e a gente pode falar, né? A sua fala é muito rica, de vocês duas, né? É importante também identificar, gente, que o luto, ele dura só 2 anos. Depois de 2 anos, ele somatiza, não é mais luto, já passa a virar outras questões patológicas, né? Então, assim, alguém que está passando por situação de luto, identifique. Até 2 anos é normal você estar triste, chorar algumas coisas, mas depois de 2 anos precisa se continuar a buscar ajuda, né? Para a pessoa que falou aí, que eu esqueci o nome agora, que ela falou sobre o filho, né? Então, assim, tem um bom tempo que você perdeu seu filho e o que te ajudou foi a gratidão, e é isso mesmo. Porque tristeza jamais, né? Saudade sempre. Vai ficar saudade, nunca a gente esquece de alguém que a gente ama, mas a gente tem que lembrar com gratidão, né? E ter o privilégio de saber que aquela pessoa conviveu com a gente 27 anos, então é motivo de gratidão. Quando a gente fala de gratidão, quando a gente fala eu sou grata porque aconteceu algo ruim, as pessoas, ai, mas que loucura. Não, gratidão é isso. É fazer de algo que aconteceu ruim, algo que possa se tornar coisas boas para a gente. Então, é exercer mesmo a gratidão, que ela nos fortalece, ela nos modifica e nos dá sensação de saber que devemos continuar com gratidão, né? Então, isso é muito importante. Mas alguém quer falar alguma coisa? A pessoa que escreveu quer falar do que escreveu aí? Vamos lá. Suelen, quer compartilhar com a gente? Olá, bom dia. Sueli e Paola, né? Porque no meu tá Sueli, e aí eu gosto que seja chamado de Paola. Eu disse que até os 30 eu era só Sueli, aí depois dos 30 eu falei, agora eu sou Paola. Que meu nome é composto, Sueli Paola. Mas enfim, bom dia. Eu relatei aí que eu estava numa situação assim, como a gente está no período remoto, né? E todas as vezes a gente precisa estar online, você precisa dar assistência, você precisa estar ali prestando atenção no celular e essas coisas todas. E eu já me peguei no final de semana,
né? Em vez de aproveitar o momento com a minha família, em vez de estar lá, eu estava o tempo todo olhando o celular para ver se tinha mensagem, para ver se tinha alguma demanda, se eu tinha que responder para alguém. E aí, de repente, eu pensava assim, não, mas é final de semana, né? Final de semana eu preciso tirar com a minha família. Isso eu acabei, assim, voltando só um pouquinho no começo da palestra, falando sobre o autocuidado, né? E aí eu precisei ter esse momento, e eu gostei da fala quando a Rita falou, né, dos sinais. Esse foi um sinal que eu observei, né? Eu estava assim, não estava conseguindo separar uma coisa da outra, né? Então, às vezes, por exemplo, em horário de almoço, eu tenho que me policiar, eu largo o celular e deixo lá para poder ir almoçar, porque senão eu fico, né, respondendo, eu não gosto de deixar nada para depois, e aí eu vou respondendo, eu vou fazendo. Quando eu vi, eu perdi a hora do almoço, não almocei, tem vezes que eu já fui almoçar 3, 4 horas da tarde, resolvendo pendência, resolvendo demandas, né? E no final de semana. Então, assim, tem vezes que eu fico, é sábado, aí eu penso, será que é remoto? Será que é letivo? Não é? E aí eu fico naquele negócio, né? Não, hoje eu posso ficar descansando, mas sabe aquele negócio que fica, aquela cobrança, aquela autocobrança? Então, assim, eu precisei observar esse sinal. E quando a Rita falou, foi que eu tive a coragem de falar sobre a questão de observar o sinal, né, e dar importância para isso, porque eu me vi numa situação de que, de repente, eu podia não conseguir mais retornar, não podia não conseguir mais, né? Eu estava preenchendo todos os vazios, os buracos, encaixando coisa para fazer. E aí, quando eu me percebi, eu falei, não, eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso dar atenção para as pessoas, para a minha família, que eles também precisam de mim, né? Então, essa cobrança, né, da sociedade, a cobrança também da gente, né? Eu pensei assim, não, eu preciso, porque senão daqui a pouco eu tô aí doente e não vai adiantar, tá certo? Então, foi o que eu tinha comentado lá no chat, tá bom? E obrigada por esse momento, meninas. Então, olha que maravilha, né? Você poder estar contribuindo dessa forma e também você ter identificado, eu preciso tirar um momento para mim, né? Parar um pouco de ficar conectado o tempo todo. E aí vamos entrar agora nesse momento de falar um pouco sobre a reciclagem mental, né? E essa sua fala encaixa bem com isso que a gente vai falar. A reciclagem mental é aquilo que a gente deve reciclar para poder colocar na nossa mente. Por exemplo, escolher um bom programa para estar assistindo, ouvir uma boa música, não estar o tempo todo diante de uma televisão ouvindo notícias de coisas ruins, né? De morreu não sei quantos de Covid, os hospitais estão cheios, e aí aquela coisa. Assiste de manhã, meio-dia, de tarde, toda hora só vem aquilo na nossa mente, traz também um adoecimento, né? Então, assim, são N situações. Claro que a gente também não pode se isolar, né? De não estar sabendo o que está acontecendo no mundo. A gente precisa estar informada, mas eu preciso estar informada, mas de que forma? De forma correta. Assistir um jornal uma vez por dia é o suficiente. Não ficar toda hora assistindo notícia ruim. Isso traz, né, adoecimento. Então, vamos reciclar, é algo positivo, é algo que funciona. Reciclar o que é que eu quero para minha mente. Eu vou ocupar minha mente com o quê? Com o que é bom, com o que é agradável, com o que edifica. O que não é, a gente ouve e deleta. Não guarde o que não é bom na sua mente. Por exemplo, ontem à noite, por acaso, eu estou passando aqui e ouvi não sei se vocês, claro que já ouviram, essa questão lá no sul, né, do rapaz, do aluno que foi lá na escola, matou professores e tudo. Então, assim, isso vai ficar um bom tempo rodando aí nossa mente. Toda hora que a gente for ligar a televisão, isso vai ficar passando. E, assim, vocês como professores têm que reciclar, né? Porque isso também dá um medo, né? Dá um medo, porque a gente não sabe com quem a gente está lidando, de que forma a gente está lidando, se a gente está falando da forma correta para aquela pessoa, porque hoje as pessoas estão adoecidas, né? A gente tem que pensar antes, de que forma eu vou falar com essa pessoa, que tipo de situação
essa pessoa está vivendo, ter esse olhar, né? O professor tem muito esse olhar de identificar aquela criança que está com déficit de atenção, que está com hiperatividade, que está com transtorno, que está com ansiedade. Então, coisas que os pais ficam o tempo todo com os filhos, eles não identificam, mas chega na escola, com certeza o professor vai identificar, vai chamar os pais e vai mandar buscar ajuda, né? Então, assim, essa profissão, ela é magnífica. Então, o que vem de fora não deve atingir vocês, né? Como você falou na sua fala, nós temos muitas cobranças de fora. Então, vamos nos brindar com aquilo que vem de fora, né? E como é que a gente faz isso? Tratando do que vem de dentro. É aquilo que a gente pode fazer. Então, eu me blindo para as coisas não me atingir. Então, é isso que a gente precisa aprender. É o autocontrole, o autocuidado. Quando eu me cuido, quando eu me percebo, quando eu me trato, eu estou me brindando da somatização dos problemas. Tá? Isso é desenvolver habilidades. Segundo Rodrigues, 2015, ele fala que a gente precisa desse processo. É o processo de cuidar da nossa emoção, cuidar do nosso sentimento, com o objetivo de nos ensinar a sermos pessoas resilientes, pessoas que observam primeiro o seu estado emocional e que também observam o estado emocional do outro. E quando a gente identifica isso, a gente auxilia as pessoas a expressar seus sentimentos, a falar, a buscarem ajuda, a tratar do seu problema de somatização através da cura pela fala. Quando eu falo, quando eu coloco para fora, quando eu falo para o outro, olha, eu não gostei dessa forma que você falou. No falar, isso já está nos trazendo benefício, né? E que venhamos a aprender a falar. E aqueles que têm mais dificuldade em falar, precisa buscar ajuda, tá? Porque nem sempre, claro que às vezes a gente cala, porque a gente sabe também que há momentos que quando a gente se cala, a gente se torna sábios, né? Mas a gente sabe também que tem momentos que a gente precisa falar. Falar para quê? Para nos cuidar, para nos proteger. Isso é através da fala. Eu falo e me trato através de falar com o outro aquilo que eu não gostei, aquilo que não trouxe benefícios para mim. Tá? Então, vamos aprender. Tudo que eu falei para vocês, se ficar 5%, já vai fazer um efeito. Tá? Um efeito. Mas vamos praticar, vamos exercer. Vamos exercer o autoconhecimento, vamos exercer a gratidão, vamos utilizar do que a gente tem aí, que é a respiração, usar técnicas da respiração para estarmos respirando, para estarmos melhorando o nosso dia a dia e vamos nos cuidar. Identificou algum problema de somatização, algo que não está diferente, procure um profissional que possa te ajudar através da terapia. Vamos falar de terapia para as pessoas, quem faz, tá? É importante estar falando para a gente mudar essa questão, quebrar esse tabu, né, de que terapia é coisa para doido, é coisa para isso, é coisa para aquilo. A gente escuta tantas coisas negativas. E aí as pessoas que utilizam dessa negatividade, elas futuramente com certeza irão buscar ajuda. Mas aí quando vão já é tarde, vão ter mais prejuízos, né? Então, eu falei que a gente ia falar mais ou menos 1h30, né? Então, já tem 1h30 que a gente fala. Passa tão rápido, não sei para vocês, mas para mim está passando tão rápido. Tá? Então, assim, a gente pode, se alguém quiser falar mais alguma coisa, e no final eu só quero falar um acróstico que o meu marido escreveu. Hoje eu falei assim, escreve alguma coisa aí para mim. Fala lá para os professores, aí ele escreveu tão bonitinho aqui, é poucas coisas, é umas frases, depois eu vou mandar até para a Fátima, tá? Eu vou escrever e mandar pro e-mail dela, pro zap dela, e depois ela coloca aí na escola, ou
vocês tiram uma cópia para vocês, é um acróstico para os professores. Tá? Se alguém quiser falar, depois a gente fecha. Tá bom, né? Já fala ou vocês querem... Ficou faltando alguma coisa? Se ficou, vocês me falam que a gente complementa. Eu queria relatar algo que aconteceu comigo ano passado, a gente falando de ser forte, né? De ser resiliente. Ano passado foi muito difícil, acho que para todos nós, né? E assim, eu sou muito mandona, na verdade, sabe? E assim, eu tenho aquela tendência de ser a coluna da casa, né? E assim, e a pandemia trouxe isso muito forte em mim, de eu querer cuidar, de ter o cuidado extremo com a minha família. Fiquei louca com essa questão de limpeza, né, excessiva, e chegava às compras e eu tacava álcool, e tacava que boa, e lava as mãos, e aquela coisa. Então, chegou um tempo que meu marido não estava me aguentando mais, sabe? E estava muito complicado. E eu me encontrei num momento de ansiedade extrema, assim. Aquilo que eu pensei assim, não, eu vou, pela fé, eu vou conseguir, eu vou orar, eu vou botar meu joelho no chão, Deus vai me curar. Sim, Deus cura, né? Como você bem falou, Pracinete, a questão da fé, né? Mas eu percebi com o tempo, né, nesses insights, que não é pela minha força, não é pelo meu físico, mas sim eu tinha a necessidade de procurar um acompanhamento, né, psicológico, e aí eu comecei a me tratar, e foi extremamente importante para mim, que eu consegui me centrar, que eu consegui trabalhar, que eu consegui, né, corresponder, né, os anseios da minha família, que era algo que estava muito complicado para mim. Então, hoje, graças a Deus, né, e esse acompanhamento, assim, tem sido muito satisfatório para mim. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Tem mais alguém que queira falar? Ou a gente já vai para encerrar? A Francisca Farias, teve uma pessoa que colocou um comentário ali no chat. Gostaria de falar, Francisca? Oi. Tudo bem? Eu costumo normalmente falar quando me dão a palavra. Eu nunca gosto de falar, não. Mas eu vou falar assim. Há um tempo atrás, em torno aí de 7 anos, que eu perdi meu pai. E sei marido. Mas a do meu pai me marcou muito, porque no dia em si, que era para eu estar ali, estar junto com minha família e tudo, eu fui cuidar da parte burocrática. Quando eu vi, meu pai já estava sendo levado para os finalmente, né? E eu senti que eu não tive esse tempo com ele. Eu senti que eu não consegui jogar para fora tudo o que eu queria. Numa dessas, eu vim para casa, assim, uns 2, 3 dias depois, e eu com aquele aperto no coração, um aperto muito grande no coração. Eu fui para um cantinho onde quase ninguém aparecia, nem nada, eu desliguei a luz durante o dia, e era um lugar escuro. E lá eu chorei em torno de 2 horas. Chorei, chorei, chorei. Quando eu percebi que o meu coração estava aliviado, que eu olhei assim, eu disse, gente, acabou. Acabou. A hora do choro acabou. Então, a partir dali, tanto que até hoje, assim, eu posso me emocionar e tudo, mas a questão do choro, de dizer, é como se naquele meu momento eu estivesse tendo a despedida. Então, eu chorei, eu conversei,
e aliviou meu coração. Na morte do meu marido, a maioria do pessoal do CAIC me acompanhou, todos me acompanharam, eu percebi que eu também precisava desse tempo. Então, eu fui no cantinho, chorei, chorei, chorei. E muitas pessoas chegavam em mim e diziam assim, Francisca, seja forte. Mas naquele momento, eu não queria ser forte, eu queria ser fraca. Eu queria chorar, eu queria colocar tudo para fora. Porque, igual foi falado, o choro, nesse caso de perda, são 2 anos. Eu não queria passar a minha vida toda chorando. Eu queria, naquele momento, estar chorando, ser acolhida, naquele momento, passar pelo luto, e, de fato, eu tive esse momento. Quando eu vejo alguém assim, eu falo, chore, chore muito. Não precisa você tem vergonha, não precisa estar chorando na frente de ninguém. Vai para o seu cantinho, chore, mas alivia teu coração, porque muitas pessoas precisam extravasar sua adrenalina, né? No parque, precisa gritar, precisa de alguma coisa assim, e não tem esse momento. A mesma coisa eu considero no choro. Então, vá, chore, alivia teu coração, porque você aliviando teu coração vai te dar ânimo para você prosseguir, para você ser forte em momentos que você precisa, mas não por você, pela sua família ou por alguém, porque quando você precisa ser forte, você sempre é. E é isso que eu sempre gostaria de falar, e é isso que eu trago para a minha vida, e que eu percebo. Então, tem momento que eu tenho que ser forte? Tem. Mas tem momento também que eu quero chorar, que eu quero mostrar que, ó, eu estou aqui, eu estou sofrendo. E é isso que eu queria falar com vocês. Tá bom? Obrigada pela fala. Eu falo muito, se deixarem. Tá bom, galera. Obrigada. Está desligado, Procionete, o seu microfone? Oxe. Então, é o que eu estou falando, né? Essa fala foi importante porque ela se permitiu, né? E é o que a gente deve fazer, se permitir. Permitir chorar, permitir rir. Então, assim, a gente precisa exercer a permissão para a gente, né? Então, quando a gente se permite, algo novo acontece na nossa vida, tá? Gente, para mim foi gratificante, tá? Tá esse momento com vocês, né? Quanta fala, quanta riqueza de depoimento, momento assim único, né? Então assim, é gratidão, gratidão. Eu vou escrever aqui o que o meu marido escreveu para mim falar para vocês, né? Então, professor é protagonista de reforma, organizador e reformador, é escola da sociedade, substituto da ordem e ele colocou um nome tão difícil aqui, recipiendário acima de tudo. Pai, amor irrefutável, ou seja, irrecusável, sem constatação. Assim, ele colocou os nomes aqui difíceis, hein, para fazer o elogio a vocês, mas eu gostei. Parabéns, professores, educadores, pessoas que fazem a diferença na vida da sociedade. Gratidão, gratidão por cada um de vocês, gratidão por cada um que passou na minha vida, por cada um que deixou marcas boas, né? Então, assim, só tenho a agradecer. Esse momento foi maravilhoso. Que Deus abençoe cada um individualmente, de acordo com a necessidade de vocês, e aprendam a identificar o que está acontecendo com vocês e passem para frente, né? Diga para as pessoas que cada um de nós tem essa possibilidade do autoconhecimento. Autoconhecimento é cuidar de si e também do outro. Ok? Ô, Procionete,
Eu que te agradeço, tá, pela disponibilidade, gratidão mesmo, eu creio que tenha sido muito enriquecedor para nós, né, para o nosso grupo, para nós professores, nos acendeu, né, um alerta, né, de que a gente precisa se cuidar das nossas emoções, cuidar do nosso físico, né, do nosso espiritual. Realmente, assim, eu me senti muito acolhida, agradeço a cada um, né, dos colegas, das minhas colegas, né, que contribuíram com a sua fala, né, a Rita, né, enfim, né, que me emocionou tanto, né, que ver que ela, né, tá superando nesse momento tão difícil, né, a gente acompanhou, e é isso, gratidão pela sua participação, que Deus te abençoe grandemente, e o que você precisar, eu estou aqui, tá bom? E é isso. Mais alguém? Muito obrigado, viu? Então, obrigada, professor mais uma vez, estendo os agradecimentos também a seu marido, né, por a fala, né, bonita fala a nosso respeito, né, então somos gratos também pela fala dele, pela tirar um tempinho, né, para estar fazendo esse acróstico, tá? Agradeço ele também e agradeço você imensamente, né? A Fátima, a Dei, o restante da equipe, né? E nessa semana tem nos auxiliado, numa semana diferente na escola, né? Amanhã nós vamos ter um momento com os pais, né? Vamos ter algumas atividades voltadas para o aluno, então foi até importante que essa semana, para a gente parar e refletir um pouquinho, né, para onde está indo, nosso rumo, né, que estão indo, e a gente ressignificar o nosso caminho, né, que sempre, nunca é tarde para a gente parar e pensar e ver o que realmente é prioridade, né, que a gente se faça também prioridade, para também poder contribuir melhor, né, porque se você você transmite aquilo que você tem de bom, né. Então, obrigada, vocês todas, né? Espero que todo mundo tenha gostado. Eu acho que gostaram, né? Estava me sentindo fazendo terapia. De opa, já estou fazendo terapia. Já comecei, foi o primeiro dia de terapia. Tá? Então, obrigadão. É isso aí. Que coisa maravilhosa. É isso mesmo. A terapia é isso. É parar para ouvir, parar para se ouvir, parar para ouvir o outro, né? E dar esse valor para cada um de nós, né? Então, gente, ó, eu estou me sentindo em casa mesmo, muito obrigada, tá? E quando precisarem de alguém para falar, se eu puder, eu quero estar sempre contribuindo, tá? Então, que Deus abençoe cada um, como eu já falei, individualmente. Um beijo no coração de vocês. Fátima, muito obrigada pelo convite, tá? Oi, tia Caiu a internet aqui. Por nada, minha querida. Eu que agradeço. Então, Adeildo, você quer falar ou já falou? Eu quero agradecer, muito obrigado, viu? Foi maravilhoso. Pois é, você falou pouco, hein? Eu percebi que só tinha você de homem e ainda falou pouco. Mas valeu. Hoje ele está tímido, ele é falante. Ele está guardando a fala para amanhã, para os pais. Mas é porque ele viu esse tanto de mulher, né? E ele ficou assim, vou guardar essa fala para depois. Mulher fala demais. A Marivânia está por aí, Mari? A gente tinha um momento com ela agora. Alguns já saíram, Fátima, né? Nós estávamos em 77, 71, até que nós começamos a despedir, eu acho que já... Foi. Acho que ela está, Fátima, tá? Ela ficou de fazer a despedida para a gente, tocando uma música. Minha internet caiu, acabei que eu fiquei perdida. Ela não está aí, não? Ela não pôde, não. Que pena. Tá tão bonito. Ela ensaiou tão bonitinho tocando. Infelizmente, né, vai ficar para a próxima. Então, muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de todo mundo, né, que está por aí. E a gente encerra aqui. Obrigada, professor Nete. Deus te abençoe. Bom dia a todos. Tchau. Bom dia.